E aí galera, paz do Senhor. Pra quem não me conhece, meu nome é Alisson do blog Enquanto Houver Tempo. E eu tô aqui hoje mais uma vez para trazer uma mensagem da Palavra de Deus para abençoar a vida de vocês, amém? E a mensagem de hoje se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 5, versos 26 e 27. Se você tiver uma Bíblia aí fácil e quiser acompanhar, no verso 27 diz assim: Mais tarde, quando Jesus deixava a cidade, viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado no guichê da coletoria. E Jesus lhe disse: Venha comigo. Então Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Mais uma vez o verso 28 diz assim: Então Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Gente, nesses versos aqui do livro de Lucas, fala sobre o chamado de Levi. Levi, também conhecido como Mateus, um dos 12 discípulos que seguiram Jesus. E nós vemos que Levi ele resolveu tomar uma atitude em relação ao chamado de Jesus. Quando Jesus o chamou, a Bíblia é clara e diz que Levi deixou tudo para o seguir. Levi era um cobrador de impostos, uma pessoa que tinha bens, que tinha dinheiro. Nós podemos até imaginar que ele tinha algumas riquezas. Mas quando Jesus chegou e simplesmente o chamou, ele se levantou e largou tudo, aquele emprego, a vida, os trabalhos que ele tinha para seguir uma pessoa chamada Jesus, que talvez ele só tivesse ouvido falar do que ele fazia, mas a partir do momento que Jesus o chamou, ele resolveu seguir para conhecer aquela pessoa de perto, para poder conviver com Jesus. E a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje é a respeito do deixar tudo para seguir Jesus. Você tem deixado tudo para seguir a Jesus? É uma pergunta difícil, né? Porque aí vai depender do que é o seu tudo. Mas quando eu pergunto o que é tudo, eu incluo a sua vida de pecados, sua vida, porque muitas vezes quando nós nos convertemos, nós ainda mantemos certos vícios, certos pecadinhos que eu costumo até chamar pecados de estimação, que são aqueles que se mantêm constantemente com a gente. É aqueles que eu falo, só mais uma vez, Jesus é perdoador, Jesus perdoa através da sua graça. Mas eu falo uma coisa, a graça perdoa, mas ela não anula a lei da semeadura. Por aquilo que você plantar, você vai colher. Mas enfim, o que eu quero trazer para vocês é a pergunta, é essa indagação. Você tem deixado tudo para seguir ao seu Criador? Você tem deixado tudo para seguir ao seu Mestre? Você tem? Não é deixar de viver, não, mas é deixar de viver certas coisas por amor a Cristo. É deixar o pecado, é deixar certas amizades que te levam a pecar, é se afastar daquelas pessoas que te induzem ao pecado. Eu quero ler aqui para vocês também lá em Filipenses, no capítulo 3, a partir do verso 7, que diz assim, Entretanto, todas as coisas que antigamente julgava muito valiosas, agora lancei-as todas fora, a fim de poder colocar minha confiança e esperança somente em Cristo. Verso 8. Sim, todas as outras coisas perdem o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor. Eu pus de lado tudo mais, achando que valia menos do que nada. O apóstolo Paulo aqui foi bem claro, dizendo que tudo, apóstolo Paulo, um cara do governo lá, e ele falou que deixou tudo, e tudo que ele tinha não valia nada na frente do que é seguir a Cristo, do que é viver com Cristo. E nós podemos ter toda a riqueza do mundo, nada disso vai se comparar com o prazer, com a glória de ter Jesus em nossas vidas. De que adianta ter todo mundo e não ter Jesus no nosso coração? De que adianta ter todo mundo e não ter a minha salvação? De que vai adiantar toda essa riqueza para deixar para os familiares? Tudo bem, mas para quê? Se você vai perder essa salvação, se você vai perder essa vida eterna, porque a nossa vida aqui na terra é uma vida passageira. Então nós estamos vivendo aqui em busca do eterno, e esse eterno é ao lado do nosso Pai, ao lado do nosso Criador, nosso Redentor, Jesus Cristo.
Então vale sim a pena deixar a nossa vida egoísta, a nossa vida de mentiras, a nossa vida de pecado, para seguir a esse Cristo. Para que uma música do pastor Ademar de Campos que diz assim, que antes nós o conhecíamos de ouvir falar, que nós agora viemos conhecer, de andar com Ele, que nós viemos caminhar lado a lado, para que nós não venhamos somente saber dos milagres de Jesus porque nós ouvimos, mas porque nós testemunhamos, porque nós estávamos presentes. Amém? E gostou desse vídeo? Se inscreva aqui no nosso canal, favorite esse vídeo, clique aí no gostei e abençoe nosso ministério. Se você tem Twitter, você pode nos seguir no @ehtempo. Nosso Facebook é www.facebook.com/enquantohouvertempo. Nós também temos um blog que nós postamos textos a cada 2 dias, que é www.ehtempo.blogspot.com. Entre lá e seja abençoado, amém? Deus abençoe a todos.